Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue meus endereços telemáticos. Olha, meu YouTube tem mais de 9.600 vídeos para você, tá? Meu endereço é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Vai ao YouTube, pesquise à vontade, notícias gratuitas, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem o Facebook e o Instagram. Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 16, permanece quarto crescente. Estão se passando 51 dias do ano, faltando 315 dias para terminar 2024. Vivemos o ano bissexto, em que fevereiro tem 29 dias. Quem faz aniversário no dia 29 de fevereiro deve aproveitar, porque depois, só daqui a 4 anos. Tempo da quaresma para penitência e conversão, de 14 de fevereiro a 28 de março para os católicos. Tempo de oração, jejum, esmola, caridade, né? Alguns santos em destaque: São Nilo, São Francisco e Santa Jacinta Marto, 2 meninos, 2 crianças que são santificadas pela Igreja Católica. Santo Eleutério, é Dia Mundial da Justiça Social e Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. Vamos lá, espiritualidade para você, dia 20, terça-feira, 19 horas, celebração na Igreja Católica de Colatina, Centro, a Catedral, a Igreja Mãe da Diocese, ok? Então, 19 horas, como acontece todos os dias, tem missa ou celebração da palavra nesta terça-feira. Aliás, diariamente, nesse horário, tem a celebração. Temos os sacerdotes paroquiais, Padre José Valdeci Romão, que é o pároco, e o David José Langa Lopes, que é o seu auxiliar. Em atividade como diácono permanente, temos apenas um, Amaury Braz Caser. Ele comanda celebrações da palavra. Vamos a alguns indicadores da economia. A principal commodity agrícola do Espírito Santo é o café. Vejamos como fechou o produto aqui no estado do Espírito Santo na sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Olha, o café arábica bebida dura, R$ 980. O Arábica Bebida Rio fechou em 874. Temos também o Conilon, bica corrida tipo 78, R$ 815. Agora vamos ver também a situação do mercado financeiro em São Paulo, porque é importante divulgar, já que eu conheço amigos aqui em Colatina que aplicam na bolsa, tem gente que tem dólar. O dólar fechou no dia 16 em baixa de 0,04%, cotado a R$ 4,96. Já a Bolsa de Valores, o Ibovespa, teve alta de 0,7% a 128.725 pontos. Loteria de números, a Mega Sena está acumulada. O próximo concurso, 2.690, ocorrerá nesta terça-feira, dia 20, com estimativa de prêmio de 87 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas lotéricas ou na internet. O valor mais baixo é R$ 5,00 para a aposta simples, com 6 dezenas. Esse valor é com aumento de mais de 10%, que passou a vigorar na nova era petista no primeiro ano, em 2023. Já o concurso 2.689, no sábado, na Mega Sena, não teve ganhador na faixa principal. Os números sorteados foram 09, 16, 20, 47, 48 e 52. A Quina teve 65 ganhadores na Mega Sena e cada um vai receber mais de R$ 65 mil.
Os 4.926 acertadores da quadra têm direito a R$ 1.231. A arrecadação foi superior a R$ 73.640.000. Reflexão: mão forte de Deus sobre a hipocrisia e a maldade. Olha, a mão de Deus vai pesar sobre os ditadores, os hipócritas, os sepulcros caiados, que são lobos travestidos de ovelhas. É um alerta. O ódio evidente dessa gente receberá o justo castigo do Deus Altíssimo, do El Shaddai, do Senhor dos Exércitos, seja aqui na terra ou após a morte terrena. O jejum da quaresma é para vencer o pecado. Estamos vivendo a quaresma católica, é para fortalecer o espírito na luta contra as paixões desordenadas que lutam dentro de cada ser humano, como a soberba, ganância, luxúria, gula, ira, ódio, inveja, maledicência, egoísmo. São paixões desalinhadas. Você tem paixão desalinhada? Todo mundo tem. Todo mundo tem algum problema, tem pecado. Né? O jejum ou mortificação eficazes devem ser aqueles adequados ao pecado do fiel. O jejum é cortar com a graça de Deus tudo aquilo que faz mal à pessoa. O que é impossível à natureza é possível pela graça de Deus, diz Santo Agostinho. Chuva em Colatina em vários municípios do Espírito Santo. Olha, o último fim de semana, dias 16, sexta-feira, 17, 18, até o domingo, foi de chuva em Colatina. Houve temporal com raios, relâmpagos, trovões e ventos na sexta-feira, além de muita água oriunda da atmosfera. No domingo de manhã, a chuva chegou por volta das 8 horas. Em diversos municípios espírito-santenses também houve chuva forte, com muitos pontos de alagamento na Grande Vitória. Isso no último fim de semana, começando na sexta-feira. Interdição de via pública na Grande Vitória. Meu Deus! Olha aí o problema. Já é difícil chegar à Vitória, a capital, sem interdição. Imagine com interdição. Começou no sábado, dia 17 de fevereiro de 2024, a interdição parcial da Avenida Norte-Sul, na Serra, município da Grande Vitória, Espírito Santo. Uma obra de macro-drenagem e mudança no tráfego, com mais vias, estão em andamento. Pontos de lentidão foram verificados. A Avenida Lorival Nunes é indicada para carros que acessam a capital e a Neuci Lopes para ônibus. Morre em São Paulo o empresário Abílio Diniz. Aos 87 anos de idade faleceu o conhecido empresário brasileiro Abílio Diniz, em divulgação tornada pública em 18 de fevereiro de 2024, domingo, na cidade de São Paulo, capital paulista. Diniz estava internado com pneumonia no Hospital Albert Einstein. Bem, este empresário é bastante conhecido, é um grande empreendedor, né? Ele, que deixa a esposa e 5 filhos, foi o fundador do Grupo Pão de Açúcar, um império do ramo alimentício varejista composto por inúmeros supermercados e hipermercados. Futebol profissional masculino. No Campeonato Carioca, o Fluminense derrotou o Madureira por 1-0 no Maracanã. Foi no sábado, 17 de fevereiro, quando o tricolor assumiu a liderança da Taça Guanabara, o primeiro turno, com 21 pontos em 9 jogos. Nesta terça-feira, dia 20, o Flamengo enfrenta o Boa Vista às 21h30. No último jogo, o Flamengo goleou o Bangu por 3-0 na quinta-feira. O Flamengo tem 18 pontos em 8 jogos, um jogo a menos que o Fluminense. O Fluminense e o Flamengo farão o clássico no domingo, dia 25 de fevereiro, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Inclusive, o Fluminense viajou para a Recopa, A delegação do Fluminense embarcou para Quito, no Equador, para o confronto com a LDU na Recopa Sul-Americana 2024. O jogo de ida
da decisão será no dia 22, nesta quinta-feira, no estádio Casablanca, às 21h30, horário de Brasília. Para entrar no Equador, os torcedores que quiserem, assistir, é necessário apresentar o certificado contra a febre amarela. Aumentam denúncias de sites falsos de leilões. Meu Deus do céu, mais uma falsificação, hein? Cresceu em janeiro de 2024 o número de denúncias de sites falsos de realização de leilões. Os criminosos usam páginas parecidas com as originais a fim de aplicar seus golpes. Na dúvida sobre o endereço da web, a pessoa não deve fazer negócio. Tem dúvida? Não faça negócio. Todo leilão é registrado na junta comercial. Entre em contato aí com a junta comercial para saber. 4 toneladas de drogas apreendidas. Aonde foi isso? Na Colômbia. Meu Deus do céu. Um submarino improvisado foi apreendido na Colômbia e em seu interior havia 4 toneladas de entorpecentes. O narco-submarino iria para a América Central e depois, provavelmente, para os Estados Unidos, com os 4.000 quilos de cocaína. 4 pessoas foram presas. Minha Nossa Senhora, é muito difícil combater esse mal da humanidade, né? São João Paulo II já disse quando o Papa, a droga é o mal não se dá trégua. Quem se envolve com droga é cadeia, hospital ou sepultura, hein? E tem muita gente envolvida, até autoridades. Pelo amor de Deus. Assassinato de homem em Guarapari, no Espírito Santo. Um homem de 34 anos foi assassinado no bairro Setiba, no município de Guarapari. Junto ao cadáver foi encontrado um suporte para carregar arma de fogo. Nenhum suspeito foi preso e o corpo acabou sendo encaminhado para o Departamento Médico Legal da capital. O caso se deu dia 15. Via Sacra em Colatina, toda sexta-feira, às 15 horas, na Catedral. Olha, nesse tempo de Quaresma, a Via Sacra também faz parte da programação. Atenção, católicos, a celebração eucarística das 7 horas do primeiro domingo da Quaresma, dia 18, na Catedral, foi presidida pelo padre José Valdeci Romão, o pároco local. O presbítero disse que o tempo da Quaresma é de conversão. Por isso, a participação na Via Sacra é importante também. É uma forma de você orar, pedir a Deus, verificar o que Deus fez por nós. Depois de ser batizado, o Espírito, de acordo com as leituras do dia, conduziu Jesus para o deserto, lugar de acalanto, de refazer as forças, mas também de tentações, como Jesus sofreu, e provações. Jesus ficou 40 dias no deserto e ali foi tentado por Satanás. Jesus, Elias, Noé, entre outros, tiveram experiências com Deus em 40 dias ou 40 anos. O paraíso foi perdido com o pecado original, mas Jesus vivia com animais, sendo servido pelos anjos no deserto, a fim de restabelecer a harmonia do paraíso para que Deus seja tudo em todos. Na primeira leitura dominical, Deus faz uma aliança com a humanidade, prometendo guardar seu arco, colocá-lo nas nuvens, ou seja, não enviará mais o dilúvio, ficará desarmado para estabelecer o reino dos céus. Jejum, orações e obras de caridade são atos da Quaresma para combater o demônio. Então, faça, você que é católico, jejum, oração, esmolas, isso é importante. Cursos e orações na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Olha, o padre convidou noivos e casais que vivem juntos, sem o casamento oficial da igreja, a se inscreverem. Haverá cursos tanto para os noivos
quanto para os casais que vivem juntos. É uma forma de preparação para o sacramento do matrimônio. Pais e padrinhos que vão batizar crianças, até as que ainda não nasceram, também devem se inscrever, assim como candidatos à catequese inicial ou catequese adulta para quem não possui o sacramento da crisma. Até o dia 29 de fevereiro, os interessados podem procurar a Secretaria Paroquial. Para o tempo da Quaresma, o titular da Paróquia Sagrado Coração de Jesus recomenda ler a cada dia um salmo, ou mesmo 150 salmos durante todo o período. Todos os dias, exceto domingo, o católico deve tirar algo de sua refeição como parte do jejum, desse tempo de jejum, oração e esmola. Nós estamos vivendo esse tempo, como eu já falei, tempo de jejum, oração e esmola. Isso é muito importante, as pessoas têm que procurar o padre para se informar melhor, tá bom? Outra orientação é deixar de ver programas de televisão nocivos ao corpo e à alma. Tem muita dramaturgia aí, indecente, anticristã, que as pessoas veem normalmente. Vão à igreja e depois vão ver essas dramaturgias, novelas, filmes indecentes que passam em determinados canais. Saia fora desses canais, não é? Nós temos que combater o vício dominante na nossa vida. A confissão sacramental é necessária para a reconciliação com Deus. Quem não pode confessar deve procurar o sacerdote para receber a direção espiritual. Então, quem está numa situação que não pode receber o sacramento da reconciliação, vá ao sacerdote para a direção espiritual. Olha, no tempo da Quaresma tem a Via Sacra, hein? Realiza-se a Via Sacra na Catedral de Colatina às sextas-feiras, às 15 horas, toda sexta, 15 horas, 3 horas da tarde. Terço da Família, toda quinta-feira às 18h10. É rezado o Terço da Família na Catedral também, hein? Participe para reforçar a constituição familiar. Espírito Santo comemora 150 anos da imigração italiana. Olha, os 150 anos da imigração italiana foram festejados no estado do Espírito Santo, onde a presença do imigrante é grande. As festividades foram no último sábado, 17 de fevereiro, em Vitória, reunindo representantes de vários municípios. O evento Noi Siamo la Storia, da Associação Federativa Comunitária Italiana do Espírito Santo, Comunità, teve início na Praça do Papa, na Enseada do Suar, no dia 17, sábado. Os participantes comemoraram a chegada em 1874 da expedição de Pietro Tabacchi ao estado do Espírito Santo, com 388 camponeses italianos a bordo do navio La Sofia. Uma ampla programação incluiu atividades culturais diversas, como música, comidas típicas, danças, além de apresentar outros elementos, como, por exemplo, traços da religiosidade dos imigrantes. O Espírito Santo é considerado oficialmente o berço da imigração italiana no Brasil, pois foi em território capixaba que teve início a grande epopeia da imigração italiana para o país. A inauguração desse processo imigratório se deu em 1874 com a chegada da expedição Tabacchi, com 388 camponeses norte-italianos, os trentinos e vênetos. A exposição, assim denominada em homenagem ao seu empreendedor, chegou à Baía de Vitória em 17 de fevereiro de 1874, a bordo do navio La Sofia, embarcação a vapor que transportou de Gênova, a capital capixaba, as famílias migrantes. Também faziam parte desse grupo o médico Pio Limana e o padre Dom Domenico Martinelli, conforme o sociólogo Renzo Grosselli. Esses camponeses aceitaram o desafio de trabalhar na propriedade de Pietro Tabacchi
italiano que desde a década de 1850 possuía uma fazenda nas proximidades da Vila Santa Cruz, no atual município de Aracruz, ao norte de Vitória, Espírito Santo. O sucesso dos agenciadores de tabaco na tarefa de arregimentar camponeses norte-italianos para seu projeto seria o prenúncio do que viria a ocorrer dali em diante. A Expedição Tabaco inaugura, de fato, em 1874, a grande diáspora de italianos para o Brasil. Olha, o dia do imigrante será nesta quarta-feira, hein? Dia 21. Ok? A data oficial. É nesta quarta-feira, então, que a gente espera mais alguma festividade, mais alguma lembrança da data, ok? Participe, você que tem raízes italianas, participe para relembrar esta grande imigração que aconteceu no Brasil, proporcionando progresso para o nosso país. Gasolina continua com preço alto em Colatina após o aumento em todo o Brasil do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS que incide nos combustíveis. O preço do litro de gasolina à vista continua alto, perto de R$ 6,00. Para pagamento no cartão de crédito, ou seja, a prazo, o valor fica em torno de R$ 6,19 em alguns locais. O óleo diesel está em cerca de R$ 6,00 à vista e o etanol por volta de R$ 4,50. O motorista deve pesquisar em vários postos se quiser descontos de alguns centavos por litro. Dengue aumenta a procura por repelentes. Olha, o crescimento do número de casos de dengue no Brasil provocou também o aumento da procura por repelentes em estabelecimentos credenciados, como farmácias, por exemplo. Na região metropolitana da Grande Vitória, a demanda aumentou entre 10% e 60%. Há diversos tipos do medicamento, que pode ter a duração de até 10 ou 11 horas após passado na pele. Por isso é preciso ter atenção quanto à aquisição. 98 mortes foram registradas e 12.800 casos notificados no Espírito Santo em 2023, além de uma morte nas 5 primeiras semanas de 2024. Por causa do mal causado pela picada do mosquito Aedes aegypti, o Brasil conta com mais de 532 mil casos prováveis de dengue e 90 mortos de janeiro a meados de fevereiro de 2024. E foram cerca de 1.100 mortes no Brasil e mais de 1.600.000 casos em 2023. A dengue na nova era petista. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 9.600 vídeos à sua disposição. Vai ao blog, vai ao Instagram, vai ao Facebook. Dê o like, compartilhe, inscreva-se para a gente aumentar a nossa rede de comunicação. Olha, notícias relevantes. Declarações de petista contra Israel causam má repercussão no mundo e pedidos de impeachment. Gente, esse petista mor fala muita coisa desagradável pelo mundo, viajando ainda com o nosso recurso financeiro. Dinheiro dos brasileiros para ele visitar pirâmides, né? O chefe da gestão petista do Planalto, da Silva, em mais uma declaração desastrada, ao realizar outra viagem pelo exterior, quer dizer, depois do ano passado, né? De tantas viagens que realizou, mais uma, comparou a reação de Israel contra os terroristas do Hamas com as atrocidades do nazismo. O governo israelense disse que o político esquerdista brasileiro ultrapassou a linha vermelha e banalizou o Holocausto. Enquanto isso, já há deputados que querem o impeachment de Da Silva por causa de mais essa declaração estapafúrdia.
Já existe uma lista de 40 nomes pedindo a destituição do atual presidente da República do cargo. A gestão que ele comanda há tempos já demonstra simpatia pelo Hamas. Infelizmente, que mudança nós tivemos com a chegada desse grupo marxista esquerdista no Brasil, hein? Quanta coisa ruim chegou para o nosso país. Polícia Federal não indicia ninguém em confusão de integrante do STF com família na Itália. Um caso rumoroso, replicado de diversas maneiras pela mídia ligada à esquerda política, principalmente os órgãos antigos de imprensa, não tem indiciamento de ninguém. Não há indiciamento de ninguém. Pelo menos é o que definiu a Polícia Federal. O caso se deu no aeroporto de Roma, na Itália, em julho de 2023, entre o filho de um ministro da Alta Corte de Justiça brasileira. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, mas aqui nós vamos retificar. Foi o filho do ministro Moraes e uma família de brasileiros do sul do país. Houve injúria real, mas a Polícia Federal não irá indiciar, pois é crime de baixo potencial ofensivo e não cabe extraterritorialidade. Na época, mídias brasileiras antigas chegaram inclusive a fazer caricatura do filho do ministro como se ele fosse um adolescente. Olha que falta de bom senso. Quando na verdade o filho tem 27 anos de idade. Mídias antigas parecem ser porta-vozes de altas autoridades, mesmo antes da elucidação de casos polêmicos. A família envolvida foi recebida pela Polícia Federal após chegar ao Brasil e uma ministra da Alta Corte determinou busca e apreensão na sua casa. O chefe petista do Planalto, da Silva, chegou a opinar que essas pessoas deviam ser extirpadas. Olha a que ponto chegamos com as declarações do petista Mor. A oposição no Senado, que possui de 24 a 26 senadores, deve se manifestar, pois é principalmente ao Senado que cabe essa atitude. O pessoal ligado ao governo do PT certamente não está nem aí, né, para essa situação. Está até aplaudindo, eu acho. Partido de esquerda ganha liminar no STF. Olha aí, mais uma de um partido de esquerda. Um partido de esquerda radical, o PSOL, ingressou com ação contra o governo do estado de Santa Catarina e conseguiu liminar em decisão monocrática do ministro da mais alta corte do país, Cristiano Zanin, contra decreto de dispensa de vacina assinado pelo governador para frequentar aulas. O ex-procurador Deltan Dallagnol disse que o Brasil é o único país do mundo em que a vacina ainda é obrigatória contra o novo coronavírus em crianças entre 6 meses e 4 anos. Alguns analistas consideram interferência nos estados e nas famílias esse caso de obrigação e também a medida aí assinada em liminar pelo integrante do Supremo. Líder do PCC morto em confronto com a polícia em São Paulo. Uma liderança do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital, PCC, morreu recentemente ao se confrontar com a polícia do estado de São Paulo. Ele enviava entorpecentes para o exterior a partir da região de Santos e Guarujá. Desde a morte de um integrante da Polícia Especial, a Rota, intensificaram-se as ações de combate ao crime no território paulista. Bispo da Igreja Católica preocupado com o Plano Nacional de Educação. Olha, mais uma preocupação para os brasileiros na atual nova era da gestão petista. Em missa transmitida pela Rede Vida em 17 de fevereiro de 2024, presidida pelo bispo Dom Marcelo Antônio da Silva e com a participação do padre Marcelo Rossi e outros, os cristãos foram alertados quanto ao novo Plano Nacional de Educação, PNE.
o bispo, em sua homilia, alertou que o PNE está para ser enviado ao Ministério da Educação, o MEC, onde se transformará em projeto de lei para votação no Congresso Nacional. O religioso explicou que, pelo que se sabe, o plano tem viés ideológico com preocupação de doutrinar os alunos. É preciso que pais pressionem os parlamentares a fim de que não acolham contra valores cristãos, nem políticas partidárias identitárias, identidade de gênero e itens contra a família. A pressão deve começar nos municípios por meio dos vereadores, chegando à Câmara Federal e Senado. O objetivo é que os professores ensinem conhecimentos sem viés ideológico e partidário, principalmente marxista, esquerdista radical, e sejam transmitidos valores cristãos. Sobre a Quaresma, Dom Marcelo lembrou que, na quarta-feira de cinzas, recebemos a cinza na testa, representando o nosso pó. Convertei-vos e crede no Evangelho, foram os dizeres da Igreja na imposição das cinzas. Quanto ao jejum, destacou o episcopo sua importância para dizer não às tentações do inimigo de Cristo e ficar preparado para a Páscoa da ressurreição. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba horário de missa, horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 Operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Paraclara, no Facebook, ok? facebook.com/Paraclara. Telefones 0 Operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507 2251.
Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa. Né? São vagas disponíveis nas firmas da região. Vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, que tem mais de 9.000 vídeos à sua disposição para você pesquisar gratuitamente. Vai ao blog, vai ao Instagram, vai também ao Facebook, ok? Vamos às informações gratuitas para você. A ProSoja estima queda de safra de soja 2023-2024 abaixo do número da Conab. Preocupada com o movimento de queda de preços combinado com elevados custos de produção, infelizmente com a queda de produtividade na safra atual, a Associação dos Produtores de Soja, Milho, Sorgo e outros grãos agrícolas, a ProSoja Brasil, alerta os produtores de soja e milho sobre a importância de redobrar a cautela e os cuidados antes de fecharem negócios nos próximos meses. A orientação é que não realizem vendas imediatas nem vendas futuras, não adiantem compras por pressão das empresas, não façam investimentos ou programação para ampliação diária, não façam compras de fertilizantes, cujos preços aumentaram nas últimas 3 safras e ainda não voltaram ao patamar normal, inclusive sementes defensivos. Então, é muita cautela, produtor de soja, milho e outros grãos. Com os preços atuais abaixo de R$100 por saca pela primeira vez em 3 anos, houve em média redução de 33% da receita da atividade em comparação com a safra passada. Analisando contas, as margens já estão negativas em muitos estados, hein? Olha aí, então, produto dando prejuízo em alguns estados. A estimativa de 149 milhões e meio de toneladas de soja para a safra 2023-2024, divulgada em 8 de fevereiro pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, representa uma redução de 3,8% em relação à projeção anterior e continua muito acima dos 135 milhões de toneladas estimados pela ProSoja Brasil, com base nos dados fornecidos por produtores associados das 16 AproSojas estaduais. Então, olha, o número da AproSoja está abaixo da previsão da Conab, que já apresenta uma redução de 3,8% em relação à projeção anterior. Tempos difíceis nesta nova era da gestão federal do Planalto petista, hein?
Amigos e amigas, vamos à atualidade. São reflexões e informações gerais que podem nos ajudar a proceder melhor nesta vida passageira aqui pela Terra. Aqui uma passagem muito rápida. Nós temos prazo de validade. Então vamos para essas reflexões que podem servir para qualquer pessoa. Constatação, comentário. A Constituição nos dá direito de opinião. Olha, eu acordei hoje e fui ver qual a nova norma ou lei contra os heterossexuais masculinos. É que o sistema da conjuntura político-jurídico-legislativa que está aí produziu. Todos os dias eles produzem algo contra nós, machos. Não pode ser macho, mas não. E não pode ser macho nem branco, hein? A cada dia surge algo contra os homens, gente. É terrível isso, hein? O que está acontecendo no mundo? A cada dia surge algo contra os homens, contra o macho em geral. Do jeito que a coisa vai indo em 2023, só vão sobrar mesmo os homoafetivos e as mulheres. E mesmo assim, se forem do espectro político da esquerda, os esquerdofrênicos, aqueles que se deixaram adoecer pela esquerda marxista comunista. Pior é que muita gente diz que não existe comunismo, né? Meu Deus, gente que tem estudo, formação, não existe comunismo. Tolos, nécios, acordem! Acordem para a vida, para refletir agora. Há muitos procurando emprego, mas poucos procurando trabalho. Muitos procurando emprego, mas poucos procurando trabalho. Olha uma frase de Salomão: os olhos do ser humano nunca param de desejar. Filosofando agora. Todo dia saem de casa uma besta e um sabido, e quando se encontram, realiza-se um negócio. Imagine quem ganha. Todos os dias saem de casa uma besta e um sabido, e quando se encontram, realiza-se negócio. Imagine quem ganha, né? A besta que não é. Crer é situação sine qua non para ser católico. O credo, creio, é um dogma de fé para os católicos. Na verdade, são 12 dogmas em que todo cristão católico tem que acreditar. O creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Refletindo com lucidez. Olha, eu vi os filmes sobre as carreiras artísticas musicais de Raul Seixas e Elis Regina. Gente, ambos os cantores se envolveram com álcool e principalmente entorpecentes, drogas, e morreram em função do seu consumo dos alucinógenos, dos tóxicos, dos narcóticos.
Olha, é desconcertante para o brasileiro de bem ver que autoridades, principalmente do espectro da esquerda política, não se importem com isso. Parece que elas estão no mundo da lua, e realmente é um mundo à parte. Esse setor onde vivem agentes públicos e agentes políticos estão no mundo da lua, radicalizando posições somente para afrontar quem não segue sua agenda, sua cartilha esquerdofrênica. É da esquerda doente, infelizmente. Existe essa esquerda extremada, doente, a ultra esquerda, que faz o mal. E todo mundo, pelo menos uma grande parte, fica só aplaudindo. Temos que rezar por essas pessoas, porque Deus, Jesus Cristo, vai cobrar, hein? E vai ser dura essa cobrança. Catequese pecado. Olha, o pecado fere a majestade infinita de Deus. Quem é puro amor? Quem é puro amor? É Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça. O pecado fere a majestade infinita de Deus. Deus é puro amor. Infinito amor. E só Jesus poderia pagar esse preço a fim de reparar o mal e redimir a humanidade pecadora. Nenhum homem comum teria essa possibilidade de pagar o pecado que o homem fez contra Deus, contra a majestade infinita de Deus. A pureza de Deus. Catequese. Rei Davi e Jesus. Olha, o rei Davi exerce uma função como imagem pré-figurada, figurativa, simbólica de Jesus Cristo, pois foi o único rei que conseguiu unificar o povo de Israel, governando sobre todas as 12 tribos em Jerusalém. É por isso que o ceguinho, lá no Evangelho, gritava: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Ele era da tribo de Judá, da qual descende Jesus Cristo. Davi era da tribo de Judá. O Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento. Santo Agostinho dizia que o Antigo anuncia o Novo e o Novo cumpre o Antigo. Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quem disse isso? Jesus Cristo. O poder do maligno nunca poderá vencê-la. Jesus disse isso ao apóstolo São Pedro, em passagem do Evangelho. Esta é a maior promessa que Jesus fez para a igreja, que pode sofrer perseguições, sim, ter mártires, mas segue em frente, vencerá. Os cristãos já são vencedores, e quem se voltar contra a igreja vai cair para trás um dia. A igreja é a esposa de Cristo, pela qual ele se entregou na cruz. O parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica fala sobre as perseguições que a igreja sofre, como Jesus mesmo previu. Houve papas indignos e papas santos, brigas internas na própria igreja, e mesmo assim ela permanece há mais de 2000 anos no mundo. Um protestante alemão, Ludwig von Pastor, estudou a história dos papas e chegou à conclusão de que se os papas maus não conseguiram acabar com a Igreja Católica, é porque ela é realmente divina. E esse protestante alemão se tornou católico. Olha, ele estudou profundamente, chegou lá, viu um punhado de papas maus e disse: olha, se eles não conseguiram acabar com a igreja,
é porque a Igreja Católica é realmente divina. Eu vou me tornar católico. E o protestante se tornou católico. Vamos lá. Eu quero falar para vocês agora sobre reflexões. Detento para muitos do espectro político esquerdofrênico é reeducando. Detento é reeducando. Quando ele não se reeduca, vira líder político e até presidente da República, né? Olha, apoiar um homem honesto como o Bolsonaro não é fanatismo, gente, é caráter. Isso foi publicado no canal do YouTube Odair Del Pozo. Gente, em que mundo nós estamos vivendo? Com essas perseguições a quem é moderado, a quem é da direita política, a quem é conservador, a quem é cristão. É muita perseguição. Deus vai cobrar desse pessoal perseguidor. Eu não quero nem ver o que vai acontecer com esse povo ímpio. Agora deixa eu falar para você sobre essa informação aqui que eu acho relevante. Eu quero saber que Brasil é este que nós estamos vivendo. Meu Deus, que Brasil nós vivemos. Tem coisas intrigantes. Até sobre a famosa lei do feminicídio. Nossa, novidades polêmicas e controvérsias sobre o caso Maria da Penha. Houve uma entrevista esclarecedora em canais do YouTube, inclusive com a fala do marido da mulher que deu nome à lei. Esse marido, coitado, se sente injustiçado depois de décadas. O caso repercute nos canais do YouTube. Procure aí. É importante a gente procurar em canais que nos esclareçam. Cuidado com essas mídias velhacas tradicionais. Cuidado. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/.